Você acha isso fofo? E com as patinhas, vocês são tão fofos! Eu acho que foi a primeira vez na história que eu vi uma nota que ela ficava, praticamente ficava estacionada, sabe? Ela não caía demais ou não subia demais. Quando ele entrou com 97% de aprovação, eu pensei que ele iria cair bastante e não caiu, continuou entre 97, 95, 94%. E isso me impressionou demais. Quanto mais críticos assistiam, mais eles continuavam naquela nota. Então, quando eu fui assistir ao filme, eu já fui com uma expectativa alta. Esse filme é ainda melhor. Gato de Botas, ele sempre foi um dos meus personagens favoritos, né? Em questão de personagens infantis, ele, o Pica-Pau e tudo mais. Eu acho que uma das coisas que mais me pegou dentro desse filme é como que ele expande esse universo do Shrek. O universo do Shrek já era lindo, maravilhoso, teve uma expansão, né, ali no Shrek 2, mas eu acho que aqui no Gato de Botas a coisa é ainda maior. Eu fiquei impressionado com todas as escolhas narrativas dele, como que esse roteiro foi muito bem trabalhado. Cara, é um roteiro assim, um dos roteiros mais bem escritos em questão de animação que eu já vi. A DreamWorks está voltando aí com tudo e você vê, eu achei muito interessante você ver essa evolução que o Homem-Aranha no Aranhaverso trouxe para dentro das animações, nessa mistura de 3D com 2D que ficou simplesmente perfeito aqui dentro do Gato de Botas. Isso contribui para contar essa história. E não é um filme clichê, não é uma história clichê, sabe? O que você espera quando você assiste, até quando você assiste uma animação boa, é que tenham detalhes ali que sejam clichês. E aqui no Gato de Botas não, você se surpreende demais com a história, você se surpreende demais com o texto, com a forma com que é contada essa história e com a forma que é desenhada essa história. Então, tipo, por exemplo, as cenas ali com o vilão principal da história são algumas das cenas mais bonitas que eu já vi em animação. Tem dentro desse filme, como eu disse pra vocês, o Shrek 2, por exemplo, ele expande um pouco esse universo do Shrek, e aqui no Gato de Botas é explorado de uma forma ainda maior. Cara, é tudo muito bonito, é tudo muito cheio de cores, e a iluminação, e quando é noite tem o uso perfeito, primoroso de uso de cores aqui dentro desse filme. Então o filme ele tem uma estética tão bonita e uma vibe tão gostosa que há muito tempo eu não acompanhava. Parece que você tá dentro ali de um sonho, de um delírio que tá acontecendo dentro da cabeça dos personagens. E isso dá essa sensação de que você tá vivendo um sonho, de que você tá vivendo a morte praticamente, sabe? Aqui ela é tratada de uma forma tão respeitosa. Esse assunto é muito bem espelhado aqui dentro de toda a condução narrativa dessa história, de como que essa história foi construída. Como eu disse, esse roteiro é lindo, esse roteiro é muito, muito, muito lindo, muito bem trabalhado. E eu digo com todas as palavras que eu consegui compreender a nota dele, porque Gato de Botas é realmente uma das coisas mais lindas que eu já vi ultimamente. Eu assisti muitos filmes bons ultimamente na Disney, por exemplo, na Pixar, né? Soul, Luca ficaram muito marcados pra mim. Eles seguem aquela fórmula de contar uma história e tudo. Gato de Botas, ele tenta seguir essa fórmula, só que ele faz de uma forma diferente. O retorno da DreamWorks. A DreamWorks, ela fazia uma animação com que ela gostava de pegar pesado em algumas cenas ali, coisas que outras animações têm medo de colocar por conta das crianças e tudo mais. E aqui eles voltam com esse primor. Eu acho que isso que deu aquele tom gostoso de ver o filme. E o roteiro, ele trabalha esses personagens. Os amigos do próprio Gato de Botas são personagens bem trabalhados, e até os vilões, sabe? Eles têm personalidades, eles têm porquê dentro daquela história e tudo mais. Então, tipo, o vilão principal mesmo, cara, ele aparece muito pouco, mas o pouco que ele aparece já transforma ele em algum dos melhores vilões de animação. Então tem um outro vilão que é praticamente um mal encarnado. Você sente raiva, você sente nojo dele e tudo mais. Tudo aquilo ali é feito de uma forma com que as crianças entendam e de uma forma com que seja grandioso dentro da história do filme. Tudo tem sentido. Explica muito bem as coisas, como que o mundo funciona e como que o mundo deve funcionar para dentro das pessoas, para dentro dos pequenininhos, né, para dentro das crianças. Então, tipo, essas mensagens são muito bem colocadas em momentos adequados, em momentos ideais.
e tem toda uma leveza na forma de contar essa história, como eu disse pra vocês, uma história fantasiosa, então te deixa muito mais imersivo dentro daquele mundo. Passou 1h40 dele e eu juro pra vocês que eu queria mais 2 horas. Eu aguentaria fácil mais 2 horas de Gato de Botas. É muito bem contada, muito bem narrada essa história. Os personagens, eles têm os seus porquês, ele tem os seus motivos, esse roteiro primoroso, esse roteiro que não deixa nenhuma ponta solta, apesar de falar de muitas coisas, nenhuma ponta fica solta. Esses personagens dos filmes animados, geralmente eles não crescem, né? Eles não têm esse crescimento, tipo, eles têm uma problemática de caráter no início, eles resolvem essa problemática no final do filme, mas eles não deixam essa evolução para os próximos filmes. Os próximos filmes eles têm os mesmos problemas, os mesmos egos e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui em Gato de Botas é que esse é o primeiro filme que eu vejo realmente uma evolução absurda de personagem. Então o personagem ele começa de uma forma que você já conhece aquela personalidade do personagem por conta de outros filmes, e o personagem evolui. Ele vai evoluindo ao longo da trama. O texto faz com que ele vá crescendo e cada vez maior. E o que acontece ali no final com o vilão, assim, é algo primoroso. Porque eu entendi perfeitamente o que é que o Gato de Botas não caiu na nota dele, porque realmente foi uma das coisas mais bonitas, uma das coisas mais artísticas que eu já vi em questão de animação nos últimos tempos. Acho que a última vez que eu vi uma coisa tão desafiadora assim no ramo artístico e numa tentativa de contar uma história diferente foi no próprio Homem-Aranha, no Aranhaverso, e eu acho que aqui no Gato de Botas eles transformam e fazem isso novamente. Um dos filmes assim que com certeza vai ficar muito marcado da minha memória, ainda digerindo essa história, assim, porque realmente é uma história fantástica, assim como era a história do primeiro Shrek. Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando um pouco sobre o Shrek de alguns anos atrás. Sim, eu tenho um vídeo de alguns anos atrás falando um pouquinho sobre o Shrek, que tá aqui em cima. Ou assista nossas listas com os melhores e piores filmes do ano passado. Tanta coisa bonita dentro desse filme, fica até difícil de colocar em palavras. Como que Gato de Botas é uma das coisas mais incríveis que foi feita na animação nos últimos anos.